Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse daqui é o 19º vídeo dessa série de preparação do motor do Fusca. E a etapa em que a gente está aqui, como vocês podem ver, eu já estou mostrando aqui o balancinho desmontado, né? Eu vou omitir a etapa de desmontagem e montagem dele, justamente porque esse é um serviço que eu já falei no passado. Se você assistir do 15º até o 18º vídeo, você vai ver todo o assunto relativo à remoção, reinstalação do eixo de centro fixo, serviços de geometria, enfim, todos os assuntos que estão relacionados aqui ao balancim e aos serviços executados no cabeçote, tá bom? Então, para a gente economizar tempo nesse vídeo, eu vou pular essa etapa, até mesmo para não ficar repetitivo. Então vamos lá, de maneira objetiva e sequencial, eu vou mostrando para vocês aqui. O óleo nós sabemos que chega até esse ponto do balancim através das varetas, entra nesse orifício, passa por essa galeria. Dessa galeria, ele vai chegar nesse ponto aqui e num balancinho original sem nenhum retrabalho, ele faria a lubrificação na sua própria área de contato, onde ele atua aqui no contato com o eixo. Uma parte do óleo teria ainda que chegar até esse ponto aqui, alimentando essa galeria, chegando nesse diâmetro interno aqui, nesse ponto, no qual ele vai fazer contato com, nos casos, se você estiver utilizando um regulador original, né, onde ele vai fazer contato direto com as roscas do regulador, com essas roscas aqui. Com muito esforço, ele vai conseguir passar pelas roscas e um pouquinho do óleo aqui vai gotejar, vai escoar através do regulador aqui, chegando a ter contato com a válvula. A ideia com essas melhorias é fazer com que a passagem, o fluxo de óleo nesse ponto até chegar aqui no pé da válvula seja facilitado. Você tem um maior fluxo de óleo, eu não digo pressão, mas sim uma maior vazão, uma maior quantidade de óleo irrigando o motor, para que ele chegue não somente até em contato com a válvula, mas também no cabeçote, facilitando e otimizando, né, a troca de calor e ajudando o arrefecimento do motor. Para isso, então, o primeiro serviço que é feito, é essa galeria aqui. Ela é criada, eu já mostrei em detalhes no quarto vídeo como fazer isso daqui. Inclusive, esse serviço que eu estou mostrando aqui, ele é uma última etapa, que é um complemento daquele quarto vídeo, onde eu falo especificamente como fazer uma melhoria no sistema de lubrificação e, consequentemente, o sistema de arrefecimento do seu motor. Ele é um dos vídeos mais procurados aqui no canal, justamente porque ele é muito importante, seja o seu motor 1300, 1500, 1600, original, aspirado, turbinado, é muito importante que você dê prioridade para o seu sistema de lubrificação, que é um ponto deficiente dos nossos motores boxer refrigerados a ar. Inclusive, o conteúdo daquele vídeo não é de minha autoria. A maioria do conteúdo daquele vídeo é idealizado por Bob Hoover e me veio ao conhecimento através do Marcelo Tonella. Bem provavelmente você já conhece ele, né? Se você não conhece, fica aqui a minha indicação. Ele também tem um canal no YouTube há muito mais tempo do que eu, né? Ele é experiente, ele é profissional da área, é um profissional, um técnico, um mecânico que eu admiro muito, onde através de muitos vídeos dele que eu assisti, eu pude adquirir bastante conhecimento. Tendo então conhecimento do Bob Hoover, eu me aprofundei diretamente no blog dele, como eu falei naquele quarto vídeo, levantando todas as informações, colocando lá dentro daquele vídeo. Tenho informações também de autoria de outras pessoas. Enfim, eu resumi toda a informação, coloquei lá, tentei deixar de maneira mais clara e objetiva possível. E analisando todo o conteúdo que eu apresentei naquele vídeo, é que eu elaborei a criação dessa última galeria que eu vou mostrar em detalhes na sequência, para que seja fechado, digamos assim, com chave de ouro, né? Todo esse serviço que foi feito até essa etapa aqui. Agora então chegando com maior vazão para o regulador de válvulas. Com essa etapa aqui já concluída no diâmetro interno, como eu já mostrei anteriormente, a gente vai agora para a parte de instalação, de utilização do regulador de válvulas esférico. Esse daqui então é o regulador esférico lubrificado, que algumas vezes as pessoas chamam erroneamente, né? Até eu já cheguei a chamar no começo, como pata ou patinha de elefante. Na verdade, o pata de elefante é um modelo Porsche, tá bom? Esse daqui é um regulador esférico, onde você tem essa movimentação aqui, ou seja, ele é lubrificado. Esse orifício aqui vai receber o óleo do balancim por uma galeria interna,
vai irrigar essa esfera. Essa esfera na ponta tem uma face que é plana, tá vendo? Essa face plana é a que fará contato com o pé da válvula e com a movimentação do balancim, nesse sentido, ela vai corrigir esse desalinhamento em relação à válvula, o que vai diminuir o atrito que aconteceria, no caso, né, de um regulador original, levando algumas vezes a essa situação aqui, ó. Situação muitas vezes causada por falta de lubrificação, geralmente por conta do entupimento e carbonização, né, gerado por carbonização desse orifício, desse ponto aqui até esse ponto. A ideia então, com a utilização desse regulador, é inicialmente diminuir o desgaste, né, das peças entre o regulador convencional, né, porque aqui você teria um atrito direto com a válvula, pouca irrigação de óleo, logo desgaste e ajustes repetitivos de regulagem de válvula. Então aqui você tem uma diminuição já na regulagem de válvula, que você tem menos desgaste, você vai ter um maior fluxo de óleo aqui pelo próprio parafuso. Tendo maior fluxo de óleo, você tem maior lubrificação, menos desgaste, tem também maior troca de temperatura, ou seja, está beneficiando o motor também com arrefecimento, não só nesse ponto aqui, mas também o cabeçote como um todo. E por conta dessa melhor irrigação e menos atrito direto entre os metais aqui, logicamente e consequentemente você vai ter também uma redução no ruído que é produzido naturalmente pelo contato do regulador original com o pé da válvula. O seu motor vai se tornar um motor um pouco mais silencioso. Um detalhe muito importante para que você faça a utilização desse regulador aqui é um serviço que você tem que fazer aqui na base. Por quê? Você tem que retirar material. Eu estou aqui com um balancinho original. Dá para a gente perceber que aqui você tem um degrau, cerca de 2, quase 3 milímetros em relação ao plano dessa galeria, dessa estrutura aqui. Já nesse daqui que eu já trabalhei, não existe. Ele está plano, tá vendo? E por que isso? Comparando aqui um com o outro, quando você utiliza o regulador convencional, no ato da instalação você deixa aqui como padrão, né, uma distância de 1,5 fio de rosca a 2,5 de roscas expostas aqui. Eu estou deixando aqui basicamente 2, né? Então se você fizer uma medição aqui, digamos que você tem talvez 5 milímetros aqui, né? Essa seria uma configuração original. Já se você comparar com esse regulador, você tem aqui talvez, deixa eu alinhar a esfera, você tem aqui, digamos, talvez 8 milímetros, né? A sua distância aqui é bem maior. Isso daqui vai influenciar na geometria do motor, assunto que eu já abordei nos vídeos anteriores, não me lembro agora se é no 17º, enfim, é um dos últimos 4 vídeos relacionados a essa parte do cabeçote. Uma vez que você altera essa geometria do motor, imagina que se você não tivesse feito um serviço aqui, tirando o material, isso daqui estaria projetado ainda 2 milímetros, 3 milímetros para fora, alterando muito a geometria. Então, para instalar ele, bem provavelmente quando você verificar a geometria do seu motor, você vai constatar que sim, é necessário que você faça esse serviço aqui. Não tem segredo algum, é só você fazer um serviço aqui no esmeril, removendo o material aqui, deixando plano com essa superfície. E posteriormente, uma vez que você tirou o banho, né, químico que existe aqui, anticorrosivo, você pode fazer o acabamento ou aplicar novamente o banho químico utilizando o Oxy Black, como eu já mostrei em alguns outros vídeos anteriores. Então beleza, feita a instalação desse regulador esférico aqui, a gente vai partir agora para entender o porquê que eu criei a galeria no balancim. Eu fiz aqui, ó, 2 linhas de caneta representando a galeria interna de óleo. A gente tem essa galeria já existente e que chega até esse ponto aqui em contato, né, que vai dar contato com as roscas no diâmetro interno. E nesse ponto aqui eu representei a galeria do regulador esférico quando ele está nessa situação aqui
em que ele está montado. Ah, um detalhe, quando você for fazer a instalação dele, você rosqueia ele todo para o fim, aperta aqui com a chave, né? Encosta na verdade, e você volta, digamos aqui, ó, cerca de meia volta, eu acho que 3/4 de volta no máximo aqui, já são suficiente para que você tenha esse pequeno gap, esse pequeno espaço aqui, ó, entre o regulador e o balancinho, para que lá no futuro, uma futura manutenção, se você precisar apertar, soltar, né, você tem um espaço aqui. Porque se você deixar apertado até o fim, regular a válvula dessa maneira, fizer a geometria do motor, pode ser que você depois não tenha espaço para uma manutenção aqui, tá bom? Justamente por conta dessa distância aqui que é maior em relação ao original, você vai ter que fazer o cálculo de geometria do motor, como eu mostrei no vídeo anterior, né? E por conta disso, fazendo essa correção, você vai ter que subir o balancinho, digamos 2, 3 ou 4 milímetros em relação ao original. Você vai ter que usar provavelmente calços que acompanham os balancinhos, né? Ou até mais, dependendo da configuração do que tiver o seu motor. Você fazendo essa elevação aqui, você pode ter um problema, uma característica assim como eu tive. Esse regulador aqui, ele encostou na tampa de válvulas. Então, a alternativa mais prática seria você trocar a sua tampa de válvulas, por exemplo, o modelo da EMP, que tem um vão maior aqui em cima, ou fazer o que eu fiz aqui, porque eu quis economizar, minhas tampas estão boas, já pintei, e então o que eu fiz foi desbastar um pouco aqui. Eu mostrei também detalhes no vídeo, eu acredito que o penúltimo vídeo, não me lembro agora, um desses últimos 4 vídeos, eu mostrei esse serviço aqui onde eu diminuí o topo aqui desse parafuso regulador, tá bom? Isso não altera em nada a funcionalidade dele, você vê que tem bastante fios de roscas expostos aqui, e com isso deu para dar uma economizada também numa tampa aí que absurdamente custa R$600 ou mais. Digamos então que o seu balancinho está montado, você voltou aqui uma voltinha, 3/4 de volta, dá para ver que a galeria do regulador está alinhado com essa linha de referência que eu fiz aqui. Por que eu fiz isso? Para tentar mostrar para vocês a necessidade da criação daquela galeria interna ali. Bom, e muito provavelmente você está questionando, pô, por que o Daniel não fez uma galeria aqui nessas roscas do regulador, ao invés de ter feito lá no balancinho, que é muito mais complicado, né? Aqui eu poderia simplesmente pegar o disquinho da Dremel, da micro retífica, fazer uma galeria aqui, o óleo chegaria nesse ponto, nessa direção aqui, né? Porque com ele instalado, o regulador aqui está nesse ponto, o óleo vem por essa galeria, passa aqui, né? Faria o contato aqui e dessa galeria viria para cá, estaria na direção, tá vendo? Viria de um diâmetro interno aqui e sairia, perfeito, estaria funcionando. Porém tem um detalhe, digamos que eu faça esse corte aqui, nessa direção aqui, ó. Só para exemplificar, qualquer ponto eu poderia fazer, né? Mas digamos que eu faça um corte aqui. Na prática, quando o regulador estiver instalado, eu tenho que fazer a regulagem de válvulas. Então eu não consigo definir que ele fique, eu não consigo pré-determinar, na verdade, que ele fique com o corte alinhado dessa maneira aqui, para que ele dê de encontro com o orifício que está nessa direção. Pode ser que conforme eu aperte o regulador, eu coloquei dessa maneira para alinhar, né? Digamos assim. Pode ser que pode ser não, bem provavelmente com a regulagem de válvula, eu vou ter que apertar, soltar, chegar a um ponto que ele não vai ficar alinhado. Então, ele não vai estar alinhado com esse ponto aqui. Estando, por exemplo, aqui, ele vai ter que fazer o que, o óleo? O óleo vai ter que sair aqui, dar de encontro com as roscas, né, do regulador, assim como acontece num regulador convencional, passar espremido pelas roscas até chegar na galeria, da galeria passar para essa galeria original aqui e então ir para lá. Foi por esse motivo então que eu optei por fazer esse serviço aqui no balancinho. É bem mais complexo, é mais difícil, você precisa de uma ferramenta mais específica, né? Porém, independente da posição que eu deixar o regulador, a galeria vai estar estática aqui, fazendo a ligação já está feita. De qualquer maneira, o óleo vai estar sendo direcionado daqui para aquela galeria interna que eu fiz,
até esse ponto aqui e daqui se direcionando até a esfera na ponta do regulador. Para a criação daquelas galerias eu utilizei aqui a minha Dremel com essa lima rotativa na ponta. Essa lima, como dá para ver, ela tem um formato um pouco cônico, né? Ela é um pouco enflechada aqui, né? Eu usei ela e usei uma outra que tem um formato um pouco mais cilíndrica. Ambas têm o diâmetro aqui de 3 milímetros, tem a largura no caso dessa aqui, né? Tem esse formato de triângulo, né? 3 milímetros e o comprimento de 2,7. Ela já está aqui um pouquinho gasta, mas se você for utilizar a mesma ferramenta que eu utilizei, fica aí a referência. 3 milímetros de diâmetro é o suficiente para, com muito cuidado, para você não alargar a galeria, né? 3 milímetros é mais ou menos o padrão da galeria original dos balancins. Para a fixação do balancim, eu utilizei essa pequena morsa, coloquei aqui nos mordentes dela esse acabamento em alumínio, por se tratar de um metal mais macio do que o próprio mordente da morsa. Eu sempre coloco esse acabamento aqui, é um acabamento em perfil em L para residência, né? Eu cortei no tamanho certinho aqui e isso previne que a gente faça algum dano nas peças que estão sendo fixadas. Então eu fui trabalhando com bastante cuidado aqui a região, iniciando na parte aqui do orifício, né? Original já existente, para eu me guiar, e fui abrindo nesse sentido. Eu comecei o serviço, na verdade, no topo do balancim, do lado onde fica a porca, né? E onde você encaixa a fenda para fazer a regulagem. Então, tendo o orifício ali, eu vim trabalhando de lá para cá. Depois, pelo lado de baixo, o lado da válvula, para acertar a canaleta aqui, deixar ela uniforme, e o resultado foi esse. Procurei deixar aqui intacta, no mínimo, um fio de rosca ou até 2 fios de rosca, que é o suficiente também para que o óleo chegue na direção da galeria aqui do regulador, né? E também para que ele não passe e escape para o lado de cá, embora você vai ter também a porca aqui vedando, né? Finalizado o serviço, eu garanti aqui uma boa limpeza das roscas aqui e da galeria que foi criada, utilizando essa escovinha aqui. Ela é uma escova de nylon cilíndrica, é bem bacana para limpar diâmetros internos como esse daqui. A parte das galerias já existentes também, eu utilizei ar comprimido, produtos de limpeza também nas galerias, garantindo que não tenha nada de limalha. Você pode usar gasolina também, se você não tiver nada específico. O importante é você certificar de que todo o conjunto está bem limpo para não trazer nenhum contaminante ou até mesmo obstruir as galerias de passagem de óleo. Bom, então como eu falei no começo do vídeo, eu não mostrei o processo de desmontagem e montagem dos balancins, porque eu já tratei desse assunto nos vídeos anteriores. Então, se você não assistiu ainda, procure assistir os vídeos na sequência, né, numérica das capas, para que faça sentido todo esse serviço que está sendo feito. Vai ficar mais fácil de você entender. E um serviço também que está associado a esse daqui é o serviço de regulagem de válvulas. Por conta de todo esse serviço que foi feito aqui, você vai ter que fazer o ajuste da folga de válvulas. Esse assunto também eu vou deixar para um vídeo futuro, para não deixar esse vídeo mais longo, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, se possível compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações. Assim o YouTube vai te avisar assim que eu publicar novos vídeos, tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.